Olá, hoje é sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Esta é a última edição do ano do Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Setor de serviços e comércio puxam a criação de empregos com carteira assinada em novembro. Ibovespa sobe mais de 20% no ano, a maior alta desde 2019. E vamos falar sobre bebidas, bares e restaurantes para o Réveillon. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um levantamento do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a partir das buscas mais frequentes no site da própria entidade, indica que as atividades autônomas foram as que despertaram maior interesse ao longo de 2023. As informações mais buscadas pelos internautas foram sobre como se montar uma consultoria, uma corretora de imóveis e uma distribuidora de bebidas. Também se destacaram no ranking procuras por papelaria, pet shop, mini-mercado, imobiliária, drogaria, designer gráfico e alimentação. E fica a dica, na página do SEBRAE na internet você encontra informações completas sobre como montar uma empresa. Acesse lá e planeje o seu ano de 2024, que chega em poucos dias. E o setor de serviços e o comércio continuam puxando a criação de empregos com carteira assinada. Vamos conferir. Em novembro, foram criados 130 mil postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos empregos formais foi criada no setor de serviços, mais da metade, quase 97 mil postos, e no comércio, 88 mil. Mas áreas como indústria, construção civil e agropecuária tiveram queda devido ao impacto sazonal. No acumulado de janeiro a novembro, foram gerados no país 1.914.467 postos de trabalho. O resultado foi positivo em todas as áreas e nas 27 unidades da federação. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nessa quinta-feira. Estudo e trabalho, essa é a realidade de quem quer começar cedo no emprego sem abandonar a formação acadêmica. Estou falando do jovens aprendizes, úteis e necessários para diversos tipos de empresa. Vamos conferir na reportagem. No escritório, é uma unanimidade. Ninguém faz uma planilha melhor que a Maria Luísa, de 17 anos. Ela mora na favela da Maré e trabalhava como autônoma até conseguir a vaga de jovem aprendiz. Acho que a maior diferença é a formalidade. Um ganho assim, de experiência da gente, onde a gente conhece pessoas, o famoso networking. O jovem aprendiz tem carteira assinada, tem todos os direitos trabalhistas assegurados. E o principal, ele só pode trabalhar se continuar estudando ou se já tiver concluído o ensino médio. O programa tem mais de 20 anos, contrasta com dados divulgados pelo IBGE. O trabalho infantil voltou a crescer no país, atingindo quase 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, 65% do sexo masculino. A Karen está fora dessa estatística. Com o salário de jovem aprendiz da Conlurb, a Companhia de Limpeza do Rio, ela ajuda em casa e ainda sobra um dinheirinho. Ajudo no que posso, ajudo também, né, fazer um cabelo, entendeu? Comprar coisas que precisa em casa também. Esse é o primeiro ponto. A gente vê que o jovem começa a sonhar que ele pode ter uma carreira diferente do seu pai, ele pode ter uma profissão que ele nunca imaginou e que existe um caminho para isso. Depois da vivência como jovem aprendiz, a Maria Luísa quer fazer faculdade de administração. É pensar no amanhã, mas sabendo que hoje eu vou poder dormir tranquila, ou pensar que amanhã eu vou conseguir uma nova chance, que eu vou poder
que eu vou conseguir chegar lá em cima no topo, mas subindo um degrau de cada vez. Que tal destinar recursos para projetos sociais de crianças e adolescentes com parte do imposto de renda devido? O prazo para as empresas interessadas nessa renúncia fiscal termina hoje. Vamos conversar com Alisson Fernandes, advogado e consultor tributário do grupo Crow Macro, que atua nas áreas de auditoria e consultoria. Vamos lá, Alisson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno, e bom dia a toda a audiência aí do canal. Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante para nós. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Alisson, qual é o impacto dessas indicações de recursos para os projetos sociais? Olha, Bruno, o impacto é muito positivo, porque o imposto que nós pagamos todo ano, as empresas pagam, ela pode direcionar especificamente para alguma instituição, algum órgão que ela já tem, de certa forma, uma ligação direta ou indiretamente. Você, digamos que você encurta o caminho, porque o governo poderia fazer isso, obviamente, através dos seus órgãos internos, mas uma vez que você já tem essa oportunidade de diretamente cortar esse caminho, digamos assim, e já direcionar o seu recurso, o dinheiro que você já vai pagar para o governo, para um órgão, alguma instituição que você tem um acompanhamento, tem um conhecimento, sem dúvida traz um benefício muito positivo para aquela entidade que vai receber o recurso. Lembrando que o ideal, obviamente, sempre as empresas focarem aquelas entidades próximas da comunidade, próximo do bairro, próximo do endereço da empresa, para motivar e até fomentar aquele local, mas de toda forma, a doação, como regra geral, de forma geral, traz sempre muito bons benefícios para quem está recebendo. Ou seja, além de as empresas, né, Alisson, investirem em projetos sociais, elas também podem se beneficiar de incentivos fiscais, né, como deduções no imposto de renda e créditos também de ICMS, correto? Perfeito, Bruno, perfeito. Lembrando, como eu disse, né, o imposto que a destinação desse recurso já é um imposto que vai ser pago para o governo. Então, essa é até uma ideia, muitas vezes equivocada, de alguns empresários, que de repente ele vai tirar o recurso da empresa, né, e colocar numa organização. E não é verdade, né? O que acontece é que o imposto que vai ser pago já, ele vai deduzir, vai pegar aquela doação e deduzir do imposto que vai ser pago pela empresa, efetivamente. Então, não há perda do ponto de vista financeiro para as empresas quando eles destinam recursos para essas entidades, esses órgãos. Então, sem dúvida, tem um benefício, obviamente, social, né, para a comunidade, para o bairro, para a cidade, e também tem um benefício fiscal para a empresa, porque ele vai deduzir do imposto que ele vai pagar ali para o governo. Isso quer dizer, isso significa, Alisson, que esses incentivos, esses benefícios valem para todas as empresas, sejam elas micro, pequenas ou médias empresas, não é isso? Perfeito. Especificamente com relação à parte do imposto de renda, o foco maior é para as empresas do lucro real, Bruno. E por que isso? Porque as empresas do lucro real, ela tem uma sistemática de apuração dos tributos diferente, a qual a gente consegue ter essa abertura dentro da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, esses tipos de doações passíveis de doação dentro dos seus impostos calculados anualmente. Então, é um foco maior para as empresas do lucro real que realizam o cálculo nessa sistemática internamente. Isso também quer dizer que, além de trazer benefícios para essas empresas, para esses empreendedores, melhora também a imagem e a reputação de cada uma dessas empresas. Sem dúvida, Bruno. Esse é um ponto muito bem colocado por você, porque na medida que o empresário tem essa visibilidade de colaborar com a sua sociedade, com o seu bairro, com a sua cidade, sem dúvida isso também tem um ponto positivo em termos de imagem naquela região. A gente percebe que essas empresas que têm esse impacto, que trabalham com essa frente, destinando algum tipo de recurso para a sua comunidade, para o seu bairro, isso traz uma imagem positiva também daqueles moradores daquele bairro para a empresa, que pode, sem dúvida, também ajudar a espalhar o nome da empresa no bairro de forma positiva. E isso, no final do dia, também pode ter um retorno financeiro para a empresa, que eventualmente comercializando mais, vendendo mais seus produtos naquele bairro, naquela região, ou não em outras situações, por exemplo, em outros estados também. É um poder também de você fazer um espalhamento, digamos assim, de uma boa imagem da empresa na sua região. Então, é um ponto muito, muito importante
assim, legal você ter colocado isso, porque vai para além da questão financeira. Você pode, obviamente, também ter um benefício fiscal, mas a sua imagem perante o bairro pode trazer um ponto positivo e espalhar, e quem sabe também a sua empresa crescer, né, do ponto de vista de imagem no bairro e na região, na cidade, no estado, enfim. Agora é importante, para a gente finalizar, Alisson, essas empresas, esses empreendedores consultarem aí, contarem, na verdade, com um contador ou até mesmo com um especialista em impostos, né? Sem dúvida, Bruno. Esse é um ponto também bastante importante, e muitas vezes, durante o caminho, durante o ano, as empresas acabam, muitas vezes, fazendo doações para algumas entidades que não estão 100% ali, digamos que regularizada perante os órgãos fiscalizadores, e aí essa doação pode não ser deduzida do seu imposto. Então, durante o ano, durante ali a entrega da sua declaração do imposto, é importante consultar um profissional, especialista em impostos, e nós aqui da Crow Macro, nós fazemos bastante isso para os nossos clientes, com o objetivo justamente de tentar trazer um impacto, obviamente, positivo para a causa em si de doação, de destinar recursos para causas tão importantes para a nossa sociedade, mas também trazer um viés aqui de consultoria fiscal mesmo para os nossos clientes, as empresas, para ter condições de deduzir isso no imposto, porque também faz parte também da empresa tentar, de alguma forma, reduzir esse imposto que já foi pago, teoricamente, para o governo e agora está sendo destinado para essas organizações. Alisson Fernandes, advogado, especialista em direito tributário, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo nesta edição do Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigado você também, Bruno, e um feliz ano novo para você, família e toda a audiência aí do canal. E no próximo bloco, Banco Central regula a atuação de bancos em educação financeira. Não saia daí, eu te conto rapidinho. É já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, ao vivo e para todo o Brasil. A partir de 1º de julho do ano que vem, entra em vigor uma resolução do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que obriga bancos e instituições financeiras a adotarem medidas de educação financeira direcionadas aos clientes e usuários, incluindo empresários individuais. A resolução, publicada nesta quinta-feira, também determina que entrem em vigor medidas que contribuam para a organização e o planejamento do orçamento pessoal e familiar, a formação de poupança e a prevenção à inadimplência e ao superendividamento. E a Petrobras encerra 2023 com um balanço positivo. Em entrevista exclusiva ao canal Band News, o presidente da empresa, Jean Paul Prats, afirmou que a estatal encerra o ano com autossuficiência na produção e rumo à transição energética. Para 2024, a expectativa é manter a transparência na tabela de preços, sustentando a política correta de investimentos. Nós estamos muito felizes, de fato, de encerrar esse ano com um ano eu diria, de revitalização, de revigorar a empresa Petrobras. A Petrobras voltou, a Petrobras fica, como sempre foi, uma empresa brasileira, uma empresa presente em todo o território nacional, uma empresa que pratica o preço de mercado brasileiro para o combustível, para o consumidor brasileiro, uma empresa que conquistou a autossuficiência e a capacidade grandiosa de refinar a maior parte dos seus produtos necessários para mover sua economia e também como matéria-prima para a petroquímica e para tantas outras utilidades que o petróleo ainda tem e terá durante muitas décadas à frente, e mais agora dando passos novos rumo à transição energética. Então, eu acho que o ano se fecha com um balanço muito positivo. A empresa valorizou mais de 110% em dólar e mais de 90% em reais, por incrível que pareça, valorizou mais em dólar do que em real, ou seja, mais no mercado lá de fora do que no mercado nacional, mas de qualquer forma tudo em torno de 100% a valorização da Petrobras do início da gestão para hoje. Então nós estamos muito satisfeitos porque cumprimos o programa de governo que nos propusemos a fazer desde o início, sem absolutamente afetar a rentabilidade e a atratividade da empresa para os seus acionistas.
O Ibovespa, índice referência do mercado acionário brasileiro, encerrou o pregão dessa quinta-feira, o último de 2023, em queda de 0,01% aos 134.185 pontos, pouco abaixo do recorde histórico de fechamento, que ocorreu na quarta-feira, dia 27. No ano, o Ibovespa subiu mais de 20%, a maior alta anual desde 2019. E se você deixou para ir ao banco hoje, desista. Nesta sexta-feira não tem expediente bancário presencial. As instituições estão fechadas e só vão reabrir na terça-feira, dia 2 de janeiro. Até lá, valem os canais eletrônicos de atendimento. Mas vale lembrar que carnês e contas de consumo, como água e energia, que vencem hoje e em 1º de janeiro, que é feriado, poderão ter o pagamento efetuado sem acréscimo na terça, dia 2. A tradição fala em fazer o brinde de Natal e Ano Novo com espumante. Mas tem gente inovando, brindando com drinks. Fica diferente e sai mais em conta. Se tem uma coisa que muita gente não abre mão nas festas de fim de ano, é do brinde com a família e os amigos. E nessa hora, a preferência é por ele. Espumante. Sei lá, símbolo de renovação. O espumante, o mais suave que tiver, vai, para festejar. Só que quem não dispensa a bebida vai ter que gastar um pouquinho mais no brinde este ano. O preço do espumante subiu 3,52% em relação a dezembro de 2022. E aí, para quem não quer gastar muito, vale apostar na criatividade e em drinks à base de outras bebidas mais em conta. O que não pode é deixar o momento de confraternização passar em branco. Uma opção é este aqui, feito com suco de laranja, hortelã e vodka. Só espremi o suco de laranja e bati com hortelã no liquidificador e eu fiz uma coagem bem fina ali. Outra alternativa é o mojito de morango. A fruta é batida com açúcar, mel e finalizada com uma dose de rum e água com gás. A mesma quantidade de morango e açúcar, eu devo ter usado aproximadamente 250 gramas de cada, e bati no liquidificador. Somente isso e botei gelar para ficar na consistência que eu queria. Aproveitar as frutas da estação também ajuda a deixar o drink mais em conta. Usa a fruta que gosta, usa o xarope que gosta, usa a especiaria que gosta. Assim fica muito mais fácil você criar algo bom e que não fuja muito do seu paladar. Donos de bares e restaurantes estão na expectativa para a noite do Réveillon. E, para falar sobre tendências e faturamento, eu entrevisto agora ao vivo José Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Abrazel, a associação do setor. Meu querido amigo, prazer te receber aqui, um bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigado, Bruno. E essa expectativa ela é maior ainda em cidades praianas, litorâneas, aí eu posso citar várias, desde o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Salvador, a minha querida Recife. Sim, a gente tem uma expectativa boa, principalmente nessas cidades que recebem muitos turistas, né, nessa época do ano, que são conhecidas por abrigar, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a festa de Réveillon em Copacabana. A expectativa é muito boa. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente espera ter um aumento do faturamento de 30% a 40% em relação a uma semana normal. Outras cidades também prevêem aumento do faturamento nessa época, já pensando nos turistas que vão para curtir a virada do ano. O período coincide aí com o verão e a época de férias, né? Férias escolares, férias para muitos trabalhadores também, né? Que escolhem aí o mês de janeiro para curtir o período de recesso, né? Sem dúvida, a gente tem alguns indicadores que já mostravam que essas férias, né, esse período de verão, na verdade, vai ser bom nessas cidades mais turísticas. Se você olhar, por exemplo, os dados de inflação, os dados de aumento nos preços de pacotes turísticos, né, que foram agora medidos em novembro, já mostravam que esses pacotes turísticos estavam aumentando bastante
também hospedagem, né? O pessoal já procurando hospedagem para essas cidades, e isso já demonstrava que as férias deveriam ser boas. Isso vem se concretizando realmente, então traz um otimismo para o setor de que o verão vai ser bom, né? O Réveillon agora vai ser bom, mas o verão como um todo deve ser bom no faturamento, porque os bares e restaurantes se aproveitam muito desse movimento das pessoas que vão viajar, né? E, são férias escolares, como você disse, muitas empresas também, né? Principalmente agora no Réveillon tem recesso. Então, o clima é de otimismo entre os empresários do setor de bares e restaurantes. E como estamos aí, José Eduardo, nessa reta final do ano, né, e com a chegada aí, batendo na porta 2024, ainda dá tempo sim, né, para aquele micro, para aquele pequeno, para aquele médio empreendedor, para todos os empreendedores em geral, de todos os setores da economia, se prepararem para receber toda essa demanda, essa expectativa dos comerciantes, né? Sem dúvida. A gente vem de um período muito difícil, né, Bruno? Até 2022, principalmente. 2023 já foi um ano de recuperação, principalmente no primeiro semestre. Nesse segundo semestre, a gente sentiu que teve alguns problemas com demanda, né? Mas esse final de ano, principalmente, trouxe esperança de novo para o setor de conseguir trabalhar com o aumento do faturamento, né? Um aumento ainda não tão grande em relação ao que foi o Réveillon do ano passado, que também foi bom, né? Mas principalmente em relação aos últimos meses, né? Quando a gente sentiu que teve essa demanda mais baixa, o final do ano tende a ser muito bom. E aí todo mundo tem que se preparar, né? A dica que fica para o empreendedor aí é que ainda tem alguns dias para ele fazer alguma coisa, procurar a base de contatos de clientes deles, para essas cidades que são mais turísticas, né? Preparar alguma coisa diferente para os turistas, porque o pessoal está vindo e está vindo querendo comemorar, né, um ano que está fechando com bons indicadores, né, no Brasil. Então, é um momento bem favorável, sim. A gente está sofrendo muito ainda com dívidas acumuladas, com empréstimos que ainda não foram pagos, né, que foram tomados na pandemia para que os bares e restaurantes pudessem sobreviver. E isso faz com que as empresas então tenham muita dificuldade de trabalhar no lucro, né? Então, toda oportunidade que aparece como essa, de ter um aumento no faturamento, ela vale muito. Então, fica a dica aí que ainda dá tempo de se preparar para esse Réveillon e, mais ainda, nas cidades mais turísticas, se preparar para o verão. Você bem falou, né, José Eduardo? O setor de bares e restaurantes foi principalmente um dos mais prejudicados nesse período da pandemia. Não só bares e restaurantes, mas aí a gente engloba outros setores da economia, da cadeia produtiva, como hotelaria, né, turismo, empresas de viagens, como esses negócios sofreram e ainda sofrem, né, os reflexos, como você bem falou, né, com empréstimos e créditos a juros, né, com taxas altíssimas, com relação a esse período pós-pandemia, né? Sem dúvida, assim, o setor ele foi muito prejudicado de forma até desproporcional, né? Acho que todo mundo se lembra dos fechamentos que ocorreram no Brasil todo, depois restrições intermitentes, né? Períodos de restrições que diminuíam muito o faturamento desses bares e restaurantes, e a saída, né? Já que a gente não teve tanta ajuda como outros países, né? Tem uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que mais de 100 países tiveram ajuda direta para os bares e restaurantes para poder sobreviver. A gente teve algumas iniciativas durante a pandemia, sim, né? Como o Pronamp, que era um programa de empréstimos, o PERSE, que inclusive agora está sendo revisto, e isso realmente o setor está muito preocupado, né, com essa revisão do PERSE, que era um programa de recuperação fiscal. A gente teve ajudas pontuais, mas não teve como em outros países, que receberam ajuda direta realmente para sustentar as empresas. E essa conta, o nosso setor está pagando agora, né, na forma de dívidas, por exemplo. Quando a gente analisa por pesquisa, mais de 33%, ou seja, mais de um terço dos bares e restaurantes, tem dívidas acumuladas, né? Isso chega a quase 40%, na verdade, e a grande maioria desses que estão devendo impostos federais, tá? 70%, quase 70% devem impostos federais, mas tem também dívidas com empréstimos bancários, tem dívidas com aluguel, tudo acumulado da pandemia. Isso faz com que as empresas não consigam trabalhar com lucro, né? A gente hoje tem quase um quarto do setor, cerca de 23%, trabalhando com prejuízo ainda. Por quê? Porque apesar do faturamento estar voltando aos poucos, né? E esse ano já foi bem melhor, a gente ainda tem
esses fatores de dívida e etc. atuando para segurar o desempenho das empresas. Então, precisa de um olhar atento e a gente recebeu agora essa notícia recente dessa semana, né, da revisão do PERSE, que foi muito ruim para o setor. A gente espera que o governo possa rever essa medida, porque o setor ainda precisa de ajuda para poder se recuperar plenamente. Tá certo, José Eduardo Camargo, líder de conteúdo da Abrazel. Quero aqui agradecer sua participação conosco no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigado, Bruno. Um grande abraço e um bom Réveillon para você. E olha só, essa dica, hoje à noite, aqui no canal, tem Repórter Empreender em clima de ano novo. E para entrar em 2024 em grande estilo, nós vamos falar sobre o mercado da moda. Quais são as tendências para o Réveillon? Eu vou falar das tendências de moda em geral de 2024, que a gente vai acabar absorvendo. Como os empreendedores podem se preparar para a moda verão 2024? Já estamos com cores fresh, que são aquelas cores mais delicadas, porém as mais fortes também não vão deixar a desejar. E quais são as estratégias para aumentar o faturamento? Uma das dicas, né, e o que a gente acredita é focar inicialmente nas cores e posteriormente ali nas tendências de looks. E ainda tem dicas para montar o look para o evento da virada do ano. Tudo isso e muito mais no Repórter Empreender. E o Repórter Empreender vai ao ar hoje às 10h30 da noite. Não perca! E o Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. Um ótimo fim de semana a todos e até o ano que vem. Tchau!